Irmãos, hoje nós vamos começar uma série na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos abrir no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Sempre que inicio uma série de exposições, e a pregação expositiva também está comprometida com a pregação sistemática das Escrituras. A Bíblia que tem que falar, não é a opinião do pregador, mas é o que a palavra de Deus, a Vox Dei, por meio da sua revelação, nos diz. E faz tempo que nós não temos uma série de pregações sistemáticas na nossa igreja, exatamente porque esse ano nós estávamos trabalhando o tema igreja, e estamos ainda. E o fato de eu partilhar Efésios com a igreja é justamente porque é dos escritos que mais ressaltam a natureza, a importância, a vitalidade e a relevância da igreja no mundo. A epístola dirigida à igreja de todos os tempos. Essa é a razão pela qual, ou essas são as razões pelas quais nós iremos tratar da epístola aos Efésios nos próximos meses. Eu não sei se vamos finalizar esse ano. O reverendo Dr. Martin Lloyd-Jones trabalhou a exposição desta epístola na Catedral de Westminster, na Inglaterra, por 6 anos. Não é isso que nós vamos fazer aqui. Definitivamente não. Não serão 6 anos de exposição na epístola aos Efésios. Nós teremos mais celeridade, mas teremos comprometimento com a exposição da palavra do Senhor, extraindo ao máximo para aplicar à vida da igreja. Então nós vamos ler conjuntamente os versículos 1 e 2, que é exatamente a saudação dessa epístola, prefácio e saudação da epístola. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, te louvamos pela tua palavra, que é sempre viva, que é sempre atual, que alcança o coração do teu povo para produzir os frutos que lhe apraz. Louvamos-te, ó Deus, por esse banquete que temos nessa epístola aos Efésios, com tantos ensinamentos vitais, imprescindíveis para a sobrevivência da igreja no mundo. Ó Deus, que o teu Santo Espírito tome conta dos nossos corações e mentes ao longo dos próximos meses, e que possamos ser edificados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Para que serve a igreja? É uma das perguntas que muitas pessoas se fazem em nossos dias. De fato, vale a pena ir a uma igreja, participar de uma igreja, ser membro de uma igreja? Para que serve? Qual é a verdadeira função da igreja no plano de Deus? Onde a igreja está posicionada no plano de Deus para cumprir os seus propósitos soberanos e eternos? Há pessoas que afirmaram que a igreja, e eu penso que de forma altamente pertinente, a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Não significa que a salvação está na igreja. A salvação está numa pessoa, Cristo Jesus. Mas a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Essa semana eu estava conversando com alguns profissionais que vieram fazer o orçamento da pintura do templo, e eles são cristãos. E eles perguntaram: puxa, mas esse templo é tão bonito, com tanto espaço, tantas salas, bem construído, bem dividido, e durante a semana não tem absolutamente nada aqui, vocês não têm uma escola de reforço, não tem uma creche ou coisas dessa natureza? E daí eu falei claramente para ele que creche, escola e hospital, o Estado dá. Agora tem uma coisa que o Estado não dá e nunca dará: o Evangelho.
A igreja é depositária desse evangelho a fim de propagá-lo ou propagá-lo ao mundo. Essa é a nossa missão principal. Nós não podemos nos perder em outros atrativos. É a pregação do evangelho puro e simples. Em Efésios, o apóstolo Paulo se vale de uma das expressões mais completas para definir a igreja. Nós iremos tratar futuramente. Igreja como o corpo vivo de Cristo. A igreja tem de ser, de fato, as mãos para a obra de Jesus. Jesus é a cabeça, mas a execução dos planos dessa cabeça se dá pelas mãos. A igreja é os pés que correm ao encontro dos eleitos na propagação da palavra de Deus. E a igreja, irmãos, é uma boca que fala por Ele. A igreja é a boca de Deus no mundo. A cidade de Éfeso era originalmente uma colônia grega. E com o surgimento dos romanos, ela acabou se tornando a capital da província romana na Ásia. E quando Paulo escreveu esta epístola, aquela cidade contava com aproximadamente 300 mil habitantes. Era uma cidade grande, um grande centro urbano para aquele tempo do primeiro século. Éfeso era um importante centro comercial e possuía um porto estratégico ali na cidade. Então, estrangeiros, pessoas de todo o mundo frequentavam aquela cidade. Eu diria que Éfeso é mais ou menos como Brasília. Nós recebemos pessoas de diversos lugares do país. Inclusive, quando foi a construção dessa cidade, vieram nordestinos, paulistas, mineiros, pessoas de diversos lugares, construir a cidade de Brasília, de modo que a gente não tem ainda uma cultura local tão arraigada. Se nós formos ao Nordeste, nós vamos perceber que tem uma cultura lá bem forte, né, nesse sentido. Os irmãos vão perceber a culinária e uma série de costumes que são peculiares àquela região e outras regiões do nosso país. Mas Brasília junta um pouco de tudo. Eu diria que Brasília é um mexidão do país. E Éfeso era uma cidade mais ou menos assim. Abrigava pessoas de diversos lugares do mundo antigo. Éfeso também era o centro de culto, ou do culto à deusa Diana, ou Diana, como alguns chamam. No grego, Artemis. Essa palavra Artemis é a deusa Diana. Ali existia um templo suntuoso, e os historiadores afirmam que esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muitas pessoas iam a Éfeso só para visitar o templo da deusa Diana. Muitas pessoas vão ao Brás só para visitar o templo da Iurde, o templo de Salomão. Era mais ou menos isso. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu quero chamar a atenção nessa introdução para a importância daquela cidade, como aquela cidade era visualizada no mundo antigo. E a necessidade de ter uma agência do reino de Deus pujante naquela cidade. E eu quero, assim, nessa mensagem, trazer uma introdução. Eu não vou entrar tanto no texto, mais no final, mas eu quero trazer uma introdução geral da epístola. E à medida que nós formos caminhando, nós vamos lançar a mão de muitas questões que eu vou até tratar aqui, só de forma mais aprofundada. O escritor da epístola aos Efésios vai se identificar logo no início. No primeiro versículo, a primeira palavra é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo já dá a sua... Não é qualquer Paulo, é Paulo, o apóstolo fora de tempo. E esse apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo, esteve em Éfeso por 2 vezes. A primeira vez foi uma breve passagem, já no final da 2ª viagem missionária. Pelos relatos bíblicos, foram 3 viagens missionárias. Paulo esteve ali, no primeiro momento, na 2ª viagem missionária, já no finalzinho. Está registrado em Atos dos Apóstolos 18, 18 a 21. A segunda vez aconteceu durante a 3ª viagem missionária. E daí Paulo ficou naquela cidade por 3 anos. Era um período assim considerável pela dinâmica do ministério de Paulo.
3 anos dedicados à consolidação do presbiterianismo, quer dizer, do cristianismo ali na cidade de Éfeso. E eu quero chamar a atenção para um texto, em Atos 20, 36 a 38, daqui a pouco nós vamos lê-lo, que durante aqueles 3 anos, Paulo dedicou-se aos Efésios de maneira completa. Ele ensinava publicamente nas sinagogas, ele ensinava de casa em casa, e os Efésios tiveram a oportunidade de conhecê-lo muito bem. E a partida de Paulo foi uma partida marcada por ternas demonstrações de afetos. E daí eu quero chamar a atenção para esse texto em Atos 20, 36 a 38, que é exatamente o final e ali a despedida de Paulo aos Efésios. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Eles não foram até a porta da igreja, mas eles ficaram ali na beira do porto dando adeus ao apóstolo Paulo, porque Paulo teria de continuar o seu ministério, que acabaria ali numa prisão romana. E depois ele seria executado. Efésios é uma das chamadas cartas da prisão ou do cárcere. O detento do Senhor, apóstolo Paulo, escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, ali daquele cárcere em Roma. Foi escrita quando Paulo se encontrava preso em Roma e como embaixador do Senhor. E aqui eu cito brevemente algumas tribulações daquele servo de Deus. Paulo havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escoçado em Tessalônica, teve que sair da cidade às pressas, enxotado em Bereia, escorraçado, já falei escorraçado em Tessalônica, mas chamado de tagarela em Atenas, quando começou a falar das verdades do reino de Deus, chamado de impostor em Corinto, e na segunda epístola ele traz a sua autoridade apostólica, que ele foi de fato um servo chamado por Deus. Ele enfrentou o naufrágio ao viajar para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, foi fustigado 3 vezes com varas pelos romanos, e ele contou 195 açoites pelos judeus. Lá em 2 Coríntios 11, 24 a 25, ele fala um pouco desses sofrimentos enfrentados por causa da pregação do Evangelho. Esse veterano embaixador de Cristo chegou a Roma preso, algemado, humilhado. E durante 2 anos, ele ficou numa prisão, numa casa alugada sob a custódia do imperador. 2 anos, Paulo ficou em Roma. Foi exatamente nesse período que ele fez ou compôs essas correspondências a estas igrejas. E nesta condição, Paulo estava muito distante de se considerar prisioneiro de César. Ele, na verdade, se considerava prisioneiro do Senhor. Se os irmãos lerem Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, ele vai se apresentar como prisioneiro do Senhor e não de César. E nesta condição, ele escreveu essas epístolas, e se os irmãos lerem, perceberão que são epístolas que têm uma mensagem altamente encorajadora à igreja. Muito longe de ser pessimista. Inclusive, Filipenses é chamada pelos teólogos como a carta da alegria, escrita por um homem que estava preso, um detento do Senhor. Portanto, irmãos, as circunstâncias mais injustas, cruéis, extremas e adversas não conduziram o apóstolo a desanimar. Pelo contrário, ele foi um canal de conforto às igrejas que havia plantado, e ele foi preso exatamente
exatamente porque pregara o evangelho em praticamente todo o mundo gentílico antigo. Por quê? Por que que Paulo não desanimou? Porque ele estava ligado à fonte eterna. O ministério dele não era um fim em si mesmo. Paulo estava ligado, conectado a Deus, não ao título de apóstolo, não ao fato de ter plantado tantas igrejas, mas ele estava vinculado ao Senhor. E debruçar-se nesta epístola, eu diria que é pisar em solo sagrado, é solo santo. E nós vamos perceber isso ao longo destas exposições, é entrar nas salas espaçosas do palácio do Rei da Glória e ouvir a voz de Deus, as verdades eternas do Senhor. Efésios é considerada por muitos teólogos, Dr. Martin Lloyd-Jones e tantos outros que pregaram nesse escrito inspirado da palavra de Deus, como a rainha de todas as epístolas. É indiscutível que Romanos tem o seu lugar de primazia. Não vamos discutir isso. Mas Efésios é uma epístola que tem a sua importância para a igreja. Os estudiosos da biografia de Calvino afirmam que Efésios era o escrito predileto do grande reformador francês do século XVI. Era a epístola aos Efésios. Um dos reformadores da igreja, se eu não me engano, Melanchthon, quando estava prestes a morrer, pedia para que fossem lidos também trechos dessa epístola a ele. Porque Efésios tem doutrinas que são essenciais à igreja do Senhor. Um outro ponto importante, eu falei até no último sermão, é sobre a harmonia entre a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia, o que se acredita, as doutrinas, e a ortopraxia, prática dessas doutrinas. Quer uma harmonia melhor do que em Efésios? Nos 3 primeiros capítulos, doutrina, da mais alta qualidade. Nos 3 últimos capítulos, aplicação dessa doutrina. E Paulo trata de maneira brilhante e inspirada sobre as doutrinas centrais do cristianismo. E aqui nós aprendemos que, de fato, a teologia dá luz à ética e à moral. Sem teologia, sem embasamento, nós não vamos ter uma ética e uma moral que resista às adversidades do mundo que nós vivemos. A vida prática decorre da doutrina. Doutrina sadia, doutrina bíblica. Lutamos, investimos e vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. De acordo com as nossas convicções. Nós somos movidos por elas. Raramente eu vejo uma pessoa que está fazendo algo e diz assim, por que eu estou fazendo isso? Ela está fazendo porque ela já foi motivada, ela já pensou em fazer aquilo. Seja por entretenimento, seja para crescimento intelectual, seja para crescimento emocional, sei lá. Ela já sabe as motivações que estão levando ela a fazer o que ela está fazendo. Não há como, irmãos, nós desfrutarmos de comunhão genuína com Deus se as nossas mentes estiverem vazias. Não há. Mas também nós não podemos ter comunhão com Deus se as nossas mentes estiverem cheias e os nossos corações áridos, frios, empedernidos. Cabeça cheia de conhecimento e coração duro. Combinação trágica, terrível para a vida de um ser humano. Ou seja, sem o conhecimento de Deus, ter afetado completamente a nossa existência ao ponto de mudarmos em muitas coisas, nós não vamos ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Conhecimento sem vida é um orgulho estéril que não produz nada. E vida sem conhecimento é um experiencialismo vazio, oco, ao ponto da pessoa ir em determinada igreja, acontecerem tantas coisas que estimulam os seus sentidos, e quando ela sai daquela igreja, você pergunta, e aí, o que aconteceu? Não sei, só sei que foi bom. Eu me senti bem. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, há necessidade da teologia caminhar de mãos dadas com a prática. Uma mente esclarecida e um coração fervoroso pelas verdades de Deus.
É isso que Efésios vai evidenciar. E é isso que Paulo faz ao escrever Efésios, esse equilíbrio entre doutrina e vida, teologia e ética. Em nossa linguagem popular, irmãos, não seja um convencido das verdades de Deus. Não seja uma pessoa meramente convencida. Eu sei que é verdade, mas seja convertido. Tenha um coração ardendo de paixão, de amor pela palavra e por uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus, pautada na palavra do Senhor. Ser convencido não vai levar ninguém para o céu. A Bíblia fala que até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Às vezes nós cremos e não trememos. Em alguns momentos, muitos são piores que os demônios no crer em relação a Deus. Então, conhecimento sem vida prática não leva a nada. Por isso que esse escrito está recheado de doutrina boa, mas de aplicação à vida pessoal. Toda a epístola vai exalar essa fusão entre ortodoxia e ortopraxia. Mensagem atual e pertinente. Muitos poderiam dizer, mas é a doutrina da eleição que está muito... Está, sim, repleta de uma mensagem altamente reformada da teologia da eleição. E isso é importante, sim, para nós. E veremos na vida prática como isso nos afeta completamente. Mas há a parte prática e pertinente aos nossos dias, que muitas vezes nós não atentamos. A mensagem central de Efésios diz respeito a tudo aquilo que Deus fez através do trabalho histórico da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E este trabalho tem continuidade hoje, através do Espírito Santo, e visa edificar uma nova sociedade em meio a uma velha sociedade. Por isso que fala tanto da igreja. Efésios nos ensina que somos parte da família de Deus o Pai, que somos membros do corpo vivo de Cristo, o Filho, e que somos templo ou habitação do Espírito Santo. Ou seja, tem uma teologia pneumática também, fala do Espírito Santo. Nós vamos tratar do Espírito Santo aqui também. E nesta obra inspirada, o apóstolo Paulo trabalha alguns temas com mais profundidade do que em outros escritos. A questão da reconciliação dos judeus com os gentios, e nós somos gentios, isso nos interessa. O mistério do Evangelho, esse mistério que foi nos revelado, a plenitude do Espírito Santo, a família com os seus papéis na sociedade, e, irmãos, a batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. É preciso, de fato, viver em unidade, mesmo no meio da grande diversidade. Os irmãos que estão no coral podem ter essa percepção melhor do que os que estão nos bancos da igreja. Temos crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de meia idade, tanta diversidade. Mas nós precisamos viver a unidade na diversidade. Efésios nos ensina como fazer isso. É necessário viver em pureza e amor no dia de hoje, nos submetendo uns aos outros, especialmente nas relações domésticas e familiares. E somos desafiados a viver de maneira estável, equilibrada, lutando contra os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos não são os nossos irmãos, não são os nossos parentes, não são os nossos vizinhos barulhentos e chatos, não são o braço de carne. É isso que Paulo tenta deixar evidente no capítulo 6. Os nossos verdadeiros inimigos são os principados e as potestades. E às vezes estamos brigando dentro da igreja e esquecendo de quem são de fato os nossos verdadeiros inimigos. John Mackay, que foi um teólogo reformado escocês do século passado, apregoava que Efésios era um dos escritos mais convincentes de toda a Bíblia para a situação atual da igreja e do mundo. E daí eu vou citar o que ele escreveu. Aqui, Deus e homem
Cristo crucificado e Cristo ressurreto, pensamento teológico e viver diário, vida no lar e vida no mundo, experiência de segurança em Cristo e consciência de perigo iminente, calma íntima e turbulência externa no caminho da vida, reconciliam-se sob os rios do mais iluminado pensamento que jamais cintilou na mente humana. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós redescobrimos os propósitos de existência e nós encontramos encorajamento para vencer as provações na nossa jornada. Nós podemos achar isso em Efésios. E eu quero concluir brevemente ressaltando algumas lições dessa saudação. A primeira delas, a irresistível vontade de Deus. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Logo no capítulo 1, Paulo diz assim: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de quem? De Deus. Irresistível vontade de Deus. Paulo não pertencia ao grupo original dos 12. Ele foi um apóstolo meio que fora de tempo, é o que ele mesmo fala. Mesmo assim, com os outros apóstolos, ele também havia sido escolhido por Deus para essa tarefa. E a expressão grega para apóstolo, que ele coloca aqui na saudação da epístola, é exatamente alguém delegado ou um mensageiro, alguém enviado com ordens para serem cumpridas. Em um sentido mais amplo, podemos dizer que um apóstolo era, porque hoje não existe mais, mas um apóstolo era alguém que vinha em nome e com as mesmas prerrogativas de quem o havia enviado. Paulo era um portador da mensagem de Cristo. E pela vontade de Cristo, ele não se chamou para o ministério. Deus o chamou para o ministério. Isso aponta para a irresistível vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Segunda lição. A nossa a identidade comunitária, a identidade da igreja. Ele caracteriza os seus destinatários como santos e fiéis. E esses irmãos eram santos e fiéis. Santos é a palavra que, de fato, representa algo ou alguém separado. Numa cidade tão grande, com tanta diversidade como Éfeso. Para aquele tempo era uma cidade imensa, quase uma mega metrópole. Havia um grupo ali que fora separado por Deus para fazer a diferença em meio aos seus compatrícios. Então eles eram santos, fiéis. Fiéis não é nada menos do que aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que depositam toda a sua confiança em Deus. E como os efésios, nós também somos santos e fiéis. E muitos dos nossos problemas, eu quero que os irmãos guardem essa lição, muitos dos nossos problemas surgem quando nós nos esquecemos dessas verdades e queremos agir como o mundo age. Quando nós perdemos a nossa identidade de santos e fiéis a Deus que confiam em Deus, e passamos a confiar no que o mundo confia, passamos a viver como o mundo vive, e não se importando muito com o que Deus pensa, nós amargamos problemas na nossa vida. Uma vida sem santidade vai apresentar problemas. Uma vida de não confiança a Deus vai apresentar problemas. Eu penso que a noite de ceia é a noite que nós podemos, de fato, e devemos repensar a nossa vida de santidade e de fidelidade ao nosso Senhor. E por fim, a graça e a paz que Ele deseja àqueles destinatários. Versículo 2. Graça e paz, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, irmãos, é a causa da nossa redenção. A paz é o resultado na vida do crente.
uma ilustração para gravar isso de uma vez por todas, e não, alguns falam até paz e graça, isso não existe. É graça e paz mesmo. Porque a graça é a raiz e a paz é o fruto na vida daquele que for alcançado pelo Senhor. E essas bênçãos não podem vir do homem e nem mesmo da igreja. Eu, como pastor, não tenho condições de abençoar alguém com paz ou com graça. A graça salvífica, não tenho. Na verdade, eu tenho dificuldade com esse negócio de eu te abençoo. Tenho dificuldade com isso. Porque para mim, a grande mão dadivosa que abençoa é a mão de Deus, não as minhas. É Deus quem abençoa. A graça tem sua origem em Deus, nem mesmo na igreja, é no Senhor. E são concedidas somente por Ele. A paz é a nossa segurança da reconciliação pelo sangue de Cristo Jesus. A verdadeira integridade e prosperidade espirituais residem na graça e na paz do nosso Deus. E é bom lembrar que a paz não é somente a ausência da condenação, mas é o desfrutar dos propósitos redentores do Senhor. Então que Deus essa noite possa aplicar esses princípios aos nossos corações. Como eu já mencionei, é uma noite de ceia. Que estejamos com o nosso pensamento inteiramente voltado a uma reflexão mais profunda de como temos levado a nossa vida nesse mundo. Temos glorificado a Deus com o nosso viver diário, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida. Se não, irmão, é momento de confessar, abandonar, é momento realmente de participar da mesa do Senhor dignamente. O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos examinar, comer e beber. Não tem como examinar e deixar de comer e beber. Se Deus lhe trouxe aqui essa noite, é para que haja o exame. E se identificar pecado, tem que confessar. Tem que se arrepender, confessar, abandonar. Comer e beber. Renovar a aliança com o nosso Deus. Que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.